Vamos para a questão 82. A questão 82 coloca aqui pra gente, ó, um texto 1. O texto 1 é Cais do Valongo, Rio de Janeiro, RJ. Aí nós temos aqui a imagem relativa a esse Cais do Valongo, né? A imagem tá bem ruim, a qualidade, inclusive, mas enfim. Olha o texto 2. O texto 2 coloca aqui um texto de Frazão F, disponível em agenciabrasilebc.com.br. Vamos lá. Principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas, o Cais do Valongo. Então, pera lá. O Cais do Valongo, que ele citou ali no texto 1, é, na verdade, o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil. Então, agora a gente já sabe o que é o Cais do Valongo. Localizado no Rio de Janeiro, RJ, passou a integrar a lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, em 1º de março de 2017. O Brasil recebeu perto de 4 milhões de escravos durante os mais de 3 séculos de duração do regime escravagista. Pelo Cais do Valongo, na região portuária da cidade, lá no Rio de Janeiro, passou aproximadamente 1 milhão de africanos escravizados em cerca de 40 anos, o que o tornou o maior porto receptor de escravos no mundo. Então, olha, o que antes a gente não sabia o que era o chamado Cais do Valongo, agora a gente já sabe. Foi um porto que recebia, exatamente, escravos africanos que seriam aqui escravizados, então. Agora vamos lá. Ao ser reconhecido, ser identificado como patrimônio mundial pela Unesco, o sítio arqueológico mencionado inscreve-se como o quê? Letra A. Guardião da memória de povos oprimidos. Isso aqui tá legal. O Enem, inclusive, gosta de fazer cobrança nesse sentido. Por que você tem que reservar e garantir a proteção dos patrimônios culturais no Brasil? Para você preservar a memória dos povos que têm algum tipo de relação cultural com aquele patrimônio. Então você pode ter esse sítio arqueológico sendo reconhecido como patrimônio mundial, garantindo que esse sítio arqueológico agora tem ali, né, a memória daqueles povos oprimidos, ou seja, dos escravos, né, que foram africanos. Que isso? Vocês escutaram o que eu falei? Dos escravos que foram africados. Eu primeiro ia falar bem assim, dos escravizanos que foram africados, dos escravos que foram africados. Essa é uma forma de você guardar, de você reservar, preservar a memória desses povos oprimidos. Quem são os povos oprimidos? São os escravos africanos que foram escravizados no decorrer de vários anos e que acabaram, né, chegando naquele respectivo local. Agora, vamos lá. A letra B coloca aqui pra gente. Reduto da tradição de imigrantes estrangeiros? Cara, reduto da tradição de imigrantes estrangeiros não é a melhor opção pra gente, porque era um porto para receber africanos escravizados. Apesar de o africano escravizado ser, de fato, um tipo de imigrante, na prática ele não era um imigrante voluntário. Então você não quer fazer um reduto para a tradição de imigrantes estrangeiros, até porque imigrante estrangeiro pega tanto o escravo quanto outros imigrantes. Então a B não tá muito legal, não. Letra C. Região de celebrações de rituais cristianizados? Não. Até porque você quer muito mais preservar a memória de um povo que sofreu muito durante o processo da escravidão e que chegava naquele porto, e não necessariamente você guardar, né, essa região como sendo uma região de celebrar rituais cristianizados, porque aí você tá pensando só na cultura do europeu, você não tá pensando na cultura do indígena. Olha a letra D. Depósito de fragmentos de artefatos arquitetônicos? Não, você quer preservar o local não para depositar fragmentos de artefatos arquitetônicos. Se fosse para fazer isso, você poderia pegar qualquer outro local, não precisaria ser necessariamente esse porto. E a letra E coloca local de desembarque de nobres lusitanos. Não. O foco aqui está em torno dos povos oprimidos, em torno dos escravos que foram escravizados. Por isso que a letra A é a melhor opção pra gente. Escravos que foram escravizados, em torno dos africanos que foram escravizados, beleza? Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando pro Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.